fundamentais de escoamento de fluidos, ampliando os nossos conceitos envolvendo a equação da continuidade. Para tal, hoje nós vamos considerar um sistema de diversas entradas e diversas saídas. E mesmo nesse sistema, a gente não pode, para o caso do regime permanente, ter nem acúmulo nem falta de massa. Ora, se eu não tenho nem acúmulo nem falta de massa, eu posso garantir que a somatória das vazões em massa que entram é igual à somatória das vazões em massa que saem. Se temos um único fluido, ou se a mistura for homogênea, também podemos escrever que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. No caso da mistura homogênea, eu vou poder trabalhar com esses dois equacionamentos, até mesmo para determinar a massa específica que eu terei na mistura. Vamos exercitar o cérebro e aprender fazendo. Vamos aplicar este conceito em problemas a serem resolvidos. Vamos para o primeiro. Os reservatórios 1 e 2 da figura são cúbicos. São enchidos pelos tubos, respectivamente em 100 segundos e 500 segundos. Determinar a velocidade da água na seção A indicada, sabendo que o seu diâmetro é igual a 1 metro. Por onde começo? Comece lembrando da forma de determinação direta da vazão, ou seja, vazão, volume dividido pelo tempo. Através dessa expressão, eu posso aplicar tanto no reservatório 1, já que ele é cúbico, então eu tenho volume e tenho o tempo que eu uso para preenchê-lo, como no reservatório 2, já que eu também tenho volume, ele também é cúbico e tenho tempo para preenchê-lo. Então eu teria que a vazão em 1 seria 5 ao cubo sobre 100, ou seja, 1,25 metros cúbicos por segundo. Em 2 seria 10 ao cubo sobre 500, que vai nos dar 2 metros cúbicos por segundo. A partir daí nós vamos aplicar a equação da continuidade, onde temos que a vazão em massa em A é igual a vazão em massa em 1 mais a vazão em massa em 2. Ou ainda, que a massa específica em A vezes a vazão em volume em A é igual a massa específica em 1 vezes a vazão em volume em 1 mais a massa específica em 2 vezes a vazão em volume em 2. Como trata-se de um mesmo fluido, nós temos que a massa específica é constante. Então, automaticamente, eu cancelo a massa específica e aí, pela equação da continuidade para o escoamento incompressível e permanente, nós temos que a vazão em volume em A é igual a vazão em volume em 1 mais a vazão em volume em 2. Ou seja, a vazão em volume em A seria 1,25 mais 2, ou seja, 3,25 metros cúbicos por segundo. Vazão em volume é a velocidade média em A vezes a área em A. Temos a vazão em volume, 3,25, temos a área, porque foi dado o diâmetro de 1 metro e vamos considerar um conduto de seção circular forçado. Aí, automaticamente, a minha única incógnita é a velocidade média. Então, eu tiro que essa velocidade média seria igual a 4,14 metros por segundo. Espero que vocês tenham entendido, mas lembrem, para exercitar o cérebro é fundamental que vocês tentem resolver antes de ver a solução. Vamos para mais um. Um tubo admite água, massa específica 1000 kg por metro cúbico num reservatório, com vazão de 20 litros por segundo. No mesmo reservatório é trazido óleo, com massa específica 800 kg por metro cúbico, por outro tubo, com uma vazão de 10 litros por segundo. A mistura homogênea formada é descarregada por um tubo cuja seção tem uma área de 30 centímetros quadrados. Determinar a massa específica da mistura do tubo de descarga e a velocidade da mesma. Então nós temos aqui a entrada da água, a entrada do óleo, formando uma mistura homogênea. Os dados: a minha área A1, 20 centímetros quadrados, a massa específica em 1, que é a massa específica da água, igual a 1000 kg por metro cúbico, a área em 2, 10 centímetros quadrados, a massa específica em 2, que é a massa específica do óleo, igual a 800 kg por metro cúbico, a vazão em volume em 1, 20 litros por segundo, a vazão em volume em 2, 10 litros por segundo, e a minha área 3 igual a 30 centímetros quadrados. Vamos partir para a solução. Então, resolvendo, o que nós vamos ter? Primeiro, que eu não posso ter acúmulo nem falta de massa, então eu vou escrever, pela equação da continuidade, que a vazão em massa d'água mais a vazão em massa do óleo é igual à vazão em massa da mistura.
Ou ainda, que a massa específica da mistura vezes a vazão em volume da mistura seria igual à massa específica da água vezes a vazão da água, mais a massa específica do óleo vezes a vazão em volume do óleo. Daqui eu posso perfeitamente tirar a massa específica da mistura, que seria a massa específica da água vezes a vazão em volume da água, mais a massa específica do óleo vezes a vazão em volume do óleo, dividido pela vazão em volume da mistura. E como que eu vou achar essa vazão na mistura? Ó, como é uma mistura homogênea, eu também posso falar que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. Portanto, a minha vazão em volume na seção 3 é a vazão em volume d'água mais a vazão em volume do óleo, ou seja, 20 mais 10, 30 litros por segundo. Passei a ter a vazão em volume da mistura. Volto, eu tenho a massa específica da água, a vazão em volume da água, a massa específica do óleo, a vazão em volume do óleo, e agora eu também tenho a vazão em volume da mistura. Nossa única incógnita é a massa específica da mesma, considerada homogênea, que vai nos dar 933,3 kg por metro cúbico. Por outro lado, eu sei que a velocidade média que eu tenho na seção 3 é a vazão em volume dividido pela área. Eu tenho a vazão em volume, que eu passei para metro cúbico por segundo, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 3, e eu tenho a área, que eu também passei para metro quadrado, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 4. E eu vou ter que a velocidade média da mistura na seção 3 seria 10 metros por segundo. Então, novamente, nós aplicamos a equação da continuidade e a condição de se ter a mistura homogênea. Vamos partir para mais um. O reservatório da figura, que se mantém a nível constante, é utilizado para preparar e engarrafar um produto que é constituído por um xarope diluído em água. O xarope tem viscosidade alta e assim o escoamento é laminar no seu conduto de entrada de diâmetro 20 milímetros, onde a velocidade máxima é 3,18 metros por segundo. O bocal de envasamento enche 200 garrafas de 750 ml com o produto em 1 minuto, alimentado por uma bomba que tem um conduto em derivação com o reservatório. No conduto de entrada da bomba, de diâmetro de 40 milímetros, o escoamento é turbulento e tem velocidade de 2,3 metros por segundo a 8 milímetros de distância da parede do conduto. Posto isso, determinar a vazão na derivação e o sentido do escoamento que deve ser indicado na figura, e tem B, a relação entre as vazões de xarope e água, ou seja, a que representa a composição do produto. A solução pode ser vista no meu canal, no Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço. Então vejam, o nível é constante, então em condição de regime permanente, entra xarope, entra água e sai uma quantidade para a bomba. Aqui eu não sei se sai ou entra, vou ter que analisar isso. Da bomba sai uma quantidade que vai envasar as garrafas. Tenho ainda como dado adicional, quando o escoamento é turbulento, eu sei que a velocidade real em cada um dos seus pontos da seção é a velocidade máxima vezes 1 menos R sobre R, tudo isso elevado a 1/7, e em se tratando de conduto de seção circular e forçada, a velocidade média é igual a 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Lembrem, só para reforçar, quando o escoamento é laminar, vejam a foto, eu não tenho deslocamento transversal de massa. Nessa situação, o Reynolds é menor ou igual a 2000, e em conduto de seção transversal circular e forçada, eu tenho a velocidade real do ponto igual a velocidade máxima, 1 menos R sobre R ao quadrado. E eu tiro nessa situação, através da definição da velocidade média, considerando que a área é πr ao quadrado, que o dA é 2πr dr, com R variando de 0 a R, que a velocidade média é a máxima sobre 2. Nós fizemos isso já no nosso primeiro encontro. Quando se trata do escoamento turbulento, a mistura é tão grande que eu passo até não enxergar o corante que está sendo injetado. Eu tenho a predominância do deslocamento transversal de massa. O Reynolds é maior ou igual a 4.000 e se tratando de conduto de seção circular e forçada, nós temos que a velocidade real do ponto é a velocidade máxima, que multiplica 1 menos R sobre R, tudo isso elevado a 1 sobre N. Esse N varia de 5 a 10, sendo mais comum utilizar
usado em mecânica dos fluidos 7. Quando eu uso N igual a 7, a minha velocidade média é 49/60 da velocidade máxima. Vamos usar o mind mapping para entender a solução deste exercício. Bom, vamos analisar esse problema onde o nível do reservatório é mantido constante. Se o nível do reservatório é mantido constante, pela condição de regime permanente, a somatória das vazões em massa que entram são iguais à somatória das vazões em massa que saem. Por outro lado, como estamos obtendo uma mistura homogênea, nós podemos trabalhar com a vazão em volume que entra igual à vazão em volume que sai. Então, vamos observar aqui, nós temos uma entrada do xarope. Pelo fato de eu ter uma viscosidade muito alta, tenho um escoamento laminar. Nós temos a entrada de água. Essas duas entradas, mais alguma coisa que eu tenho que analisar aqui, que eu não sei se está entrando ou está saindo, vão ter que alimentar a bomba. Então eu tenho que achar a vazão de entrada da bomba. Vou ter que comparar essa vazão da entrada da bomba com a vazão que eu uso no envasamento do produto, da mistura. Se essa vazão que entra for igual à vazão que sai da bomba, eu não tenho nada na derivação. Se por outro lado essa vazão que entra na bomba for menor do que a vazão que eu uso no envasamento, eu vou ter na derivação uma entrada também para a bomba. Agora, se a vazão de entrada na bomba for maior do que a que eu uso no envasamento, eu vou ter uma saída na derivação. Vamos analisar isso ponto a ponto. Então, vamos iniciar analisando a vazão do xarope. A vazão do xarope vai ser a velocidade média que eu tenho do xarope vezes a área que eu estou utilizando na sua entrada. Foi dado o diâmetro desta área no enunciado. Então, nós temos como calcular essa área. Foi dado também que, pelo fato do xarope ser muito viscoso, nós temos um escoamento laminar. Para o escoamento laminar, eu tenho que lembrar que a velocidade média é igual à velocidade máxima sobre 2. E no enunciado foi dada a velocidade máxima do xarope. A área, automaticamente, como é um conduto de seção circular, já que foi dado o diâmetro, eu estou supondo um conduto forçado, eu calculo como sendo πd ao quadrado sobre 4. Lembrando que esse diâmetro eu devo trabalhar em metro. A vazão que sai da bomba. A vazão que sai da bomba, ela vai ser utilizada para o engarrafamento. Ora, o envasamento que eu tenho, o volume envasado, será o número de garrafas que foi dado, vezes o volume de cada garrafa. 200 garrafas e cada garrafa com 750 mililitros. Então eu consigo achar o volume que está saindo da bomba. Usando a fórmula da determinação da vazão de forma direta, eu vou pegar esse volume que saiu da bomba dividido pelo tempo, porque esse envasamento das 200 garrafas é em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, eu vou conseguir determinar a vazão que sai da bomba. Agora eu vou pensar na vazão que está entrando na bomba. Para isso, eu vou lembrar que o escoamento é turbulento. Para o escoamento turbulento, a velocidade média, quando eu trabalho com conduto de seção circular e forçada, é 49/60 da velocidade máxima. Por outro lado, a velocidade real de cada ponto é a velocidade máxima vezes, abre colchete, 1 menos R sobre R elevado a 1/7. Vamos analisar cada um desses parâmetros. Ora, o R é o raio do meu tubo, que foi dado o diâmetro, o raio é o diâmetro sobre 2. O R eu consigo determinar, porque foi dada uma velocidade que estava a uma certa distância da parede, 8 milímetros. Ora, se eu tenho essa distância de 8 milímetros, que é o meu Y, automaticamente eu tenho o meu R, que vai ser o raio, no caso 20 milímetros, menos 8. Então, meu R seria 12 milímetros. Desta forma, como eu tenho a velocidade neste ponto, tenho o R, tenho o R, eu vou conseguir determinar a velocidade máxima. Se eu tenho a velocidade máxima, eu tenho a média, que é 49/60 da massa. Se eu tenho a velocidade média, se eu tenho o diâmetro de entrada, que também foi dado, πd ao quadrado sobre 4, eu acho a vazão de entrada da bomba. Nessa situação, eu tenho a vazão que entra na bomba e a vazão que sai da bomba. E aí eu vou conseguir determinar o sentido e o valor da vazão da derivação. Em função, se essa vazão for maior do que a usada no envasamento, aqui sai. Se essa for menor que a do envasamento, aqui que vai estar entrando. Agora, o fato de eu determinar essa velocidade de derivação ou a vazão de derivação me permite partir para a condição do reservatório em nível constante. E aí eu vou ter duas possibilidades. Supondo que a vazão que entra na bomba é maior do que a vazão do envasamento, eu estaria nessa situação. Vai estar voltando para
o reservatório. Aí eu teria que a vazão d'água, mais a vazão do xarope, mais a vazão da derivação seria a vazão que entra na bomba. Agora, se por outro lado a vazão que entra na bomba for menor do que a vazão que eu uso na sua saída, eu vou ter que somar a ela a vazão da derivação e essa soma vai ser igual à vazão da água mais a vazão do xarope. Importante, esse é um bom exercício para exercitar seu cérebro e você se tornar mais inteligente. Tente resolvê-lo. Qualquer coisa, você pode consultar a sua solução no YouTube. Basta você clicar aqui. Neste ponto, você vai ter acesso automaticamente à solução do mesmo no YouTube. Está aqui o endereço. Desafio. O tanque da figura pode ser enchido pela água que entra pela válvula A em 5 horas, pelo que entra por B em 3 horas, e pode ser esvaziado, quando totalmente cheio, pela válvula C em 4 horas, supondo vazão constante. Abrindo todas as válvulas A, B, C e D ao mesmo tempo, o tanque mantém-se totalmente cheio. Determinar a área da seção de saída D se o jato de água deve atingir o ponto zero da figura. Vamos interpretar a figura. Nós temos um reservatório de 30 metros cúbicos. B fechado, C fechado, D fechado. Eu consigo encher este reservatório pela válvula A em 5 horas. Ora, vou aplicar a determinação da vazão de forma direta. Vazão é volume dividido pelo tempo. Eu tenho volume e eu tenho tempo. Eu consigo achar a vazão que eu tenho em A. Agora eu vou fechar A, C e D e vou encher o mesmo reservatório por B. A mesma situação. Eu vou ter que a vazão é volume dividido pelo tempo, o volume eu tenho e o tempo eu tenho. Então eu determino a vazão que eu terei em B. Agora eu vou fechar o A, o B e o D e o tanque totalmente cheio. Então eu tenho esse volume e eu vou esvaziar o C em 4 horas. Estou supondo que a vazão vai se manter constante. Para isso, por exemplo, nós poderíamos estar admitindo que nós estamos introduzindo um ar comprimido, cuja pressão vai aumentando à medida que o nível do tanque vai diminuindo para manter a vazão constante. Então, eu poderei, da mesma forma, utilizando volume sobre o tempo, achar a vazão que eu terei em C. Aí, o que acontece? Acontece que quando eu abro o A, abro o B, abro o C e abro o D, eu mantenho esse reservatório sempre cheio. Então eu crio a condição de regime permanente e origina-se este lançamento inclinado. Devemos lembrar de física que todo lançamento inclinado pode ser dividido em dois, no eixo Y e no eixo X. No eixo Y eu vou ter uma queda livre. Queda livre significa que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, saindo da origem com velocidade inicial igual a zero. Então, a minha equação horária ficaria y igual a meio de gt ao quadrado. Ora, eu tenho o y, eu tenho o g, eu consigo achar o tempo que eu gasto para percorrer o y em queda livre. Agora, no eixo x, eu passo a ter um movimento retilíneo uniforme, ou seja, aquele que tem a velocidade constante. E essa velocidade constante é a mesma que está saindo de D. E eu terei como equação horária x igual a essa velocidade constante vezes o tempo. E o que une o movimento em queda livre com o movimento uniforme? O que une o movimento uniformemente variado com o movimento uniforme é o tempo. O tempo para que eu percorra y em queda livre é igual ao tempo que eu gasto para percorrer x em movimento uniforme com velocidade constante. Então, como aqui eu achei o tempo e aqui eu já tenho o tempo, eu poderia achar essa velocidade média, que seria a velocidade média que eu terei na saída da válvula D. Pessoal, eu tentei dessa forma mostrar como que eu vou resolver o problema. Então, basicamente, eu estou usando vazão é volume sobre o tempo, recordando de física o lançamento inclinado, que é dividido em movimento uniformemente variado, ou seja, uma queda livre em y, e o movimento uniforme em x. E o que une um com o outro é o tempo. E depois, finalmente, para achar a área da minha válvula, da saída da válvula D, eu vou lembrar do alemão que vá vazão, a velocidade média vezes a área. Eu já tenho a vazão, automaticamente eu já tenho a velocidade, e aí eu vou conseguir achar a área, que é a última pergunta deste problema. Vamos partir para a solução. Fique calmo e faça. Então, além de McFlu, eu vou ter que aprender francês? Oui, c'est vrai. Vous voulez parler français aussi. Bom, então vamos para a solução. Equação da continuidade com todas as válvulas abertas,
eu tenho um escoamento permanente e ele vai se manter totalmente cheio. Essa é a condição que eu tenho. Agora, isso eu teria então que a vazão em A mais a vazão em B, porque estou entrando, é igual a vazão em C que está saindo, mais a vazão em D que está saindo. Isso é a equação da continuidade e eu pude trabalhar com a vazão em volume porque eu tenho um único fluido. Então eu cancelei as massas específicas. Agora, pelo conceito de vazão ou pela sua determinação de forma direta, como eu disse, eu acho a vazão em A, que é volume sobre o tempo, então 30 sobre 5, 6 metros cúbicos por hora. Acho em B, volume sobre o tempo, 30 sobre 3, 10 metros cúbicos por hora. Vazão em C, volume sobre o tempo, 30 sobre 4, 7,5 metros cúbicos por hora. Lembra? B fechado, C fechado, D, só o A. A fechado, C fechado, D, só o B. A fechado, B fechado, D fechado, só o C. E depois todos juntos. Portanto, se eu voltar para a minha equação da continuidade, eu vou ter que 6 mais 10 é igual a 7,5 mais a vazão que eu tenho em D. Daí eu tiro que a vazão em D vai me dar 8,5 metros cúbicos por hora. Agora, eu tenho a história do lançamento inclinado, eu tenho que y é meio de gt ao quadrado, o meu y é 5, o meu g foi pedido para considerar 10, eu tiro que o tempo é 1 segundo. Esse é o mesmo tempo que eu vou gastar para percorrer o x em movimento uniforme. Então eu vou ficar com o x, velocidade média que eu tenho em d, vezes o tempo. 10 igual velocidade média vezes 1. Eu tiro que a minha velocidade média do bocal é 10 metros por segundo. Ora, eu tenho a vazão, vou dividir por 3.600 para achar essa vazão em metro cúbico por segundo. Ela é igual à velocidade média, que é 10 metros por segundo, vezes a minha área, D. Aí eu tiro que a minha área D é aproximadamente 0,0236 metro quadrado, ou se eu multiplicar por 10.236 centímetros quadrados. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Agora vamos partir para um conceito um pouquinho novo. Vamos falar da potência necessária para o deslocamento de um pistão em um cilindro. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um pistão, respiro, então aqui eu não tenho nada, trabalho em escala efetiva, pressão atmosférica. Eu vou introduzir um fluido com uma pressão constante. Essa pressão constante agindo na cabeça do pistão vai me dar uma força de pressão, que seria essa pressão vezes a área do pistão. Esta força vai me criar esse deslocamento. Ora, força vezes deslocamento está me originando um trabalho. E se eu tenho um trabalho, basta dividir pelo tempo, automaticamente eu vou ter a potência. Então vamos ver isso. Trabalho, força vezes deslocamento. Portanto, no nosso caso, esse trabalho seria a nossa força originada pela pressão, que eu chamei de F de pressão, vezes o curso do meu pistão. Trabalho, força de pressão vezes o curso. Força de pressão é pressão vezes a área de contato, então pressão vezes a área do pistão vezes o curso. A área do pistão vezes o curso vai me dar o volume. Este é o volume deslocado, também é denominado de cilindrada. Portanto, eu vou ter que o meu trabalho seria a pressão vezes a cilindrada, ou seja, vezes o volume deslocado. Se eu dividir ambos os lados pelo tempo, não altera a igualdade. Só que quando eu divido o trabalho pelo tempo, eu defino a minha potência. E quando eu considero volume dividido pelo tempo, eu tenho a vazão em volume. Aí eu tiro uma expressão nova. Olha, potência também pode ser calculada pela pressão vezes a vazão. Vamos ver um exemplo para consolidar esse aprendizado. No dispositivo da figura, o pistão desloca-se 0,5 metros em 0,5 segundos. E o trabalho realizado nesse deslocamento é 50 kgf vezes metro. Supõe-se que não haja perda de pressão entre a saída da bomba e a base do pistão. Determinar e tenha a potência fornecida ao fluido pela bomba, a vazão em litros por segundo, a pressão na face do pistão. São dados o curso do pistão, meio metro, o tempo para que ocorra esse curso, 0,5 segundos, o trabalho, 50 kgf vezes metro, a área do pistão, 50 centímetros quadrados, ou 5 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Ora, a potência é relativamente simples. Por quê? Porque se eu tenho trabalho e tenho tempo, a potência simplesmente vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então eu pego o trabalho dividido pelo tempo, 50 dividido por 0,5 vai me dar 100 kgf vezes metro por segundo. Se eu multiplicar por 9,8, já que um kgf é 9,8, eu terei 980 newton vezes metro por segundo. Só que newton vezes metro é joule, joule por segundo é watts. Aí eu posso também lembrar que um cavalo
vapor é 75 kgf vezes metro por segundo, ou 735 watts. Então eu posso pegar a minha potência em watts, dividir por 735, já tenho a resposta em cavalo-vapor, que vai nos dar uma potência de 1,33 CV. A partir daí, eu posso pensar em resolver o item C. Eu devo lembrar que o meu trabalho é a pressão vezes o volume deslocado. Portanto, a minha pressão seria o trabalho dividido pelo volume deslocado. E esse volume deslocado é a minha área do pistão vezes o curso. Eu tenho o trabalho 50 kgf vezes metro. Eu tenho a minha área que eu passei para metro quadrado, então eu peguei os 50 e multipliquei por 10 a menos 4. E eu tenho o meu curso do pistão que foi dado 0,5 metros. Daí eu vou tirar que a minha pressão seria 20.000 kgf por metro quadrado, ou se eu dividir por 10.000, 2 kgf por centímetro quadrado. Ora, eu tenho a potência, eu tenho a pressão. Fácil de achar a vazão. É só lembrar que a nossa potência é a pressão vezes a vazão. Então eu teria potência, pressão vezes a vazão. Portanto, a minha vazão seria a potência dividido pela pressão. Potência, 100 kgf vezes metro por segundo, e a minha pressão, 20.000 kgf por metro quadrado. Daí eu tiro que a minha vazão é 0,005 metros cúbicos por segundo, ou multiplicando por 1.000, 5 litros por segundo. Um problema para simplesmente utilizar as fórmulas que nós já aprendemos. Ah, legal, eu entendi mesmo. Entendeu mesmo? Então, pessoal, vamos para mais um para verificar se a coisa ficou consolidada mesmo. Para a tubulação representada a seguir, pede-se a vazão em massa em 1 e a massa específica em 3, para que a mistura formada seja considerada homogênea. Olha, tentem fazer porque é um bom exercício para o cérebro. Mas qualquer dúvida, a solução desse problema está no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para vocês consultarem a solução. Nós vamos fazer um mind mapping explicando passo a passo como é que eu resolvo este problema. Mais um exercício de diversas entradas e diversas saídas, onde aplicaremos a equação da continuidade. Então nós temos na seção 1, entrando um fluido de massa específica 900 kg por metro cúbico em regime turbulento. Sabemos que nesta posição, onde temos a velocidade V1 igual a 2,5 metros, o meu R1 minúsculo é 3 centímetros, o raio da seção 5 centímetros. Em 2, nós temos a vazão em massa que está entrando, 22,3 kg por segundo, e conhecemos a massa específica nessa seção, 2.430 kg por metro cúbico. Na seção 3, desejamos determinar a vazão em massa em 3 e desejamos determinar a massa específica em 3, supondo que eu vou ter uma mistura homogênea. Bom, diante disto, vamos partir para a solução. Iniciamos determinando a vazão na seção 1. Para isto, vamos lembrar que se trata de um escoamento turbulento, onde nós temos o diagrama, temos esta posição do R1, conhecemos, no caso, a equação da velocidade real deste ponto, que seria a velocidade máxima, 1 menos R1 sobre R1. Conhecemos o R1, conhecemos o R1 e conhecemos essa velocidade real. Automaticamente poderemos determinar a velocidade máxima. Essa velocidade aqui foi dada 2,5 metros por segundo. Esse R1, 5 centímetros. Esse R1, 3 centímetros. Então é fácil. Determinamos a velocidade máxima. Ao determinar a velocidade máxima, como trata-se de um conduto circular e forçado, nós vamos ter a sua velocidade média, que seria a nossa V1, já que V1 seria 49 sobre 60 da velocidade máxima. Se eu tenho a velocidade média V1, basta multiplicar pela área 1, que seria πr1 ao quadrado, e eu vou ter a vazão em volume através da seção 1. Diante disto, eu posso determinar a vazão em massa na seção 1, já que a vazão em massa na seção 1 vai ser a massa específica que foi dada, 900 kg por metro cúbico, vezes a vazão em volume em 1. Então eu determino essa vazão em massa na seção 1. Feito isso, é aplicar a equação da continuidade, já que eu não posso nem ter acúmulo nem falta de massa. Eu vou falar que a somatória das vazões em massa que entram, ou seja, QM1 mais QM2, é igual à vazão que está saindo
pela seção 3, QM3, que foi dito que é uma mistura homogênea. Como eu já tenho QM1, como eu já tenho QM2, eu tiro a vazão em massa na seção 3. Daí eu vou determinar agora a vazão em volume na seção 2. A vazão em volume na seção 2 vai ser a vazão em massa na seção 2, que foi dada, dividido pela massa específica na seção 2, que também foi dada. Então eu tiro a vazão em volume em 2. Aí eu vou lembrar que foi dito que a minha mistura é homogênea. Se a mistura é homogênea, eu também vou poder escrever que as vazões em volume que entram, então Q1 mais Q2, seria igual à vazão em volume que sai, que seria o Q3. Já tenho o Q1, já tenho o Q2, eu automaticamente vou tirar a vazão em volume na seção 3. Aí eu posso automaticamente determinar a massa específica da mistura, que é uma mistura homogênea, ou seja, a massa específica em 3. Lembrando que a massa específica da mistura, que é homogênea, seria a vazão em massa da mistura dividido pela vazão em volume. Tenho a vazão em massa, tenho a vazão em volume, eu automaticamente vou tirar a massa específica da mistura que foi considerada homogênea. Mais um exercício para o cérebro. Resolva. Para verificar se você acertou, consulte a solução no YouTube, no meu canal, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para vocês consultarem esta solução. Antes do café, lembre, você só transformará seus sonhos em realidade através da persistência, dedicação e disciplina. Seja responsável por sua formação. Mas conte comigo. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no like e no sininho. Assim vocês recebem novas notícias do mesmo. Até breve. E nos falamos lá.